Olá, bom dia, Adilson. Bom dia, amigo rádio ouvinte da Rádio Chopinzinho. É uma alegria grande poder estar contigo aqui novamente no Boteco 102, no programa Momento de Oração, trazendo essa palavra, essa reflexão para ti. Você entende o que é a Trindade? Nós cremos em um Deus ou cremos em três deuses? Isso é um mistério muito difícil para muitas pessoas entender, mas hoje você vai entender esse mistério e vai dizer, consegui entender. Fica comigo até daqui a pouquinho. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos nossos patrocinadores, a você, Adilson, também pela oportunidade de podermos estar aqui, a você que nos acompanha, seja através da rádio, ouvindo, ou através desse vídeo que você pode estar vendo agora simultaneamente ao programa da rádio ou em qualquer outro momento que o vídeo foi compartilhado contigo. Obrigado, Adilson, pela oportunidade, também os nossos patrocinadores, a comunidade evangélica de confissão luterana do Bugre Alto, também o nosso amigo Amarildo Pilger. Grande abraço e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, ok? Em termos de avisos comunitários, eu quero comunicar para todos os membros da comunidade do Bugre Alto e também demais membros das comunidades que aqui nos assistem, de que a nossa igreja, em termos nacionais, tomou a decisão de delegar para as comunidades locais e para os sínodos, para as paróquias e para os sínodos, a decisão quanto à manutenção do isolamento social ou não, né? E a nossa paróquia, a paróquia de Pato Branco, então da qual o Chopinzinho também faz parte, esteve reunida na última terça-feira com representantes das comunidades do Bugre Alto também e decidimos então pela manutenção ainda do isolamento social. Seguiremos investindo nos meios tecnológicos de comunicação do Evangelho, inclusive o nosso culto virtual continua também, você está convidado sempre a participar conosco do culto interativo online. Para isso, entre na paróquia, na página do Facebook da paróquia de Pato Branco e ali você vai ter o convite para entrar no grupo do culto. E se você não conseguir entrar para acompanhar ao vivo, você pode também depois acessar o link que é postado e assistir o culto então a cada novo domingo. Então esteja com a gente, aproveite essas oportunidades. E então nós decidimos seguir focando nisso como uma forma de cuidado com a vida das pessoas. Estamos sim ansiosos por poder voltar a nos reunirmos presencialmente em culto, podermos nos encontrar, nos abraçar, mas por hora as restrições sanitárias impedem que algumas pessoas do grupo de risco participem presencialmente. E então, como seria celebrar um culto apenas para algumas pessoas? Via de regra, para aquelas pessoas que também têm mais facilidade com a tecnologia e estão acompanhando os cultos online também. Então, a nossa comunidade, a nossa paróquia, junto com a paróquia de São João, decidiu estender ainda até final do mês o foco nas atividades online para não excluir ninguém do culto presencial, né? E como uma forma de cuidado e testemunho também pela vida. Então siga nos acompanhando por aqui e final do mês nós emitimos um novo parecer, tomamos uma nova decisão conforme estiver o quadro da pandemia então naquele momento, ok? Por hora então as nossas atividades presenciais continuam suspensas e o foco continua nas atividades online e é sempre muito bom ter você aqui comigo aqui, então, ok? Quero mandar o meu abraço aos aniversariantes da comunidade do Bugre Alto. Hoje faz aniversário o Danilo Lentz, também o Gustavo Bach, faz no dia 8, amanhã, o Hélio Pilger, o Cleusmar Fetzer e no dia 9 o Andrei João Weisheimer, no dia 13 o Anderson Rodrigueiro, é assim que pronuncia, Anderson? Pode ser que eu errei teu sobrenome aqui, não sei, né? Mas enfim, também o Eduardo Freze, a Tayane Carl, também faz aniversário no dia 13, no dia 14 o Mário Pilger, também a Mala Ramos Pilger. Nosso abraço para vocês, em meu nome pessoal, também em nome da comunidade do Bugre Alto, que Deus siga abençoando vocês nesse novo ano de vida e que Ele conceda a vocês as mais ricas bênçãos, né, em todo o tempo da vida de vocês. Tomara que no ano que vem vocês festejem um aniversário onde a gente possa estar junto comemorando, né? Inclusive pode me convidar para participar do churrasco, comer o bolo com vocês, não vai ter problema nenhum, ok? Muito bem. Eu falei antes, nós estamos no domingo que nós lembramos no calendário da igreja do dia da Trindade. E muitas pessoas têm dificuldade para entender esse tema. Deus é um, Deus é três, como é que funciona essa questão? Como entender isso, né?
E, de fato, não há nenhum versículo na Bíblia que fala, por exemplo, o 11º mandamento, ou uma dogmática que diz assim, Deus é um, mas é três. Não tem essa afirmação. Mas então como é que a gente chega nisso? A gente chega nessa conclusão pelos relatos bíblicos e pela forma como Deus se manifesta nas Escrituras, como Ele vem se manifestando na Bíblia. Por exemplo, se nós começamos desde o Antigo Testamento, e você sabe, né, que a Bíblia ela tem um período de escrita, das primeiras cartas, primeiros textos até nos finais, um período de mais de 4.000 anos. Mais de 4.000 anos em que a Bíblia foi sendo composta através da história. E já lá nos primeiros textos bíblicos, quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, já aparece Deus criando o mundo, e quando Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, por exemplo, veja, já está no plural, façamos. Deus não estava sozinho, nós pressupomos ali já a Trindade. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, veja, o Espírito de Deus já estava presente ali. E quando Jesus vem para a Terra, e nós conhecemos isso no Novo Testamento, através do Natal que nós celebramos, da vinda, da encarnação de Jesus Cristo, então o próprio Jesus diz, eu e o Pai já somos um. Né? Outros textos também, por exemplo, de Isaías, capítulo 6, o versículo 3, que é o tema para essa semana, agora diz assim, o profeta Isaías, veja, no Antigo Testamento, dizendo, os anjos, na visão que ele teve, diziam em alta voz uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Santo, 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 3 vezes Santo. Aqui nós já vemos também um pequeno indício da Trindade, desse Deus que é um, mas ao mesmo tempo é 3. E quando Jesus fala com os seus discípulos, por exemplo, vou mencionar só um pequeno exemplo aqui, em João capítulo 17, o versículo 21, quando ele ora pelos seus discípulos, uma partezinha da oração diz assim, a fim de que todos sejam um, todos os discípulos sejam um. E aí ele usa um exemplo, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu nos enviastes. Veja, aqui o próprio Jesus se referindo a Deus como Pai, dizendo, assim como eu sou em ti, tu és em mim. Ou seja, Deus enquanto Pai e enquanto Filho é um só. E por outros textos bíblicos que nós não temos o tempo de elaborar e detalhar aqui agora, nós percebemos então esse mistério da Trindade. É um Deus, no entanto se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Cada um deles tem as funções específicas. Quais são essas funções? Deus, enquanto Pai, é o Deus que cria o mundo, que cria todas as coisas, que faz com que tudo exista. Deus, enquanto Filho, é Jesus Cristo, que encarnou nessa realidade, nesse mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, pagando a nossa dívida e dando a possibilidade que nós também ressuscitamos. Esse é o Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo é aquele que nós lembramos, que veio agora no Pentecostes, que nos dá nova vida, que aquece o nosso coração, que coloca a fé em nós, essa presença invisível de Deus, que é aquilo que nós sentimos dentro de nós. Isso é o Espírito Santo, essa é a Trindade, né? Deixa eu citar agora ainda rapidinho alguns exemplos do cotidiano para que você entenda esse mistério com mais clareza. Por exemplo, assim, eu, Christian, na relação com o meu pai, hoje já falecido, mas eu era para o meu pai filho, certo? Se eu olho na minha relação, Christian, com o meu filho, Pedro, para ele eu sou pai. Se eu olho para mim mesmo, na relação com a minha esposa, a Gisele, eu posso dizer que eu sou marido. Então vejam só, eu sou filho, eu sou marido e eu sou pai. No entanto, eu sou 3 pessoas? Sou 3? Não, um só. No entanto, me relaciono de 3 maneiras diferentes, com 3 pessoas diferentes. Com Deus é mais ou menos assim também, no entanto, Ele se relaciona de 3 maneiras conosco, seres humanos. Ele se relaciona conosco como Pai, quando Ele cria todas as coisas, apenas um exemplo. Ele se relaciona conosco como Filho, quando Ele nos restaura, quando Ele nos salva em Jesus Cristo. E Ele se relaciona conosco como Espírito, quando Ele atualiza essa obra em nós. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é novidade, você conhece muitos outros exemplos. Se nós olhamos, por exemplo, para a natureza, a água, ela pode ser encontrada em 3 estados, não é mesmo? A água congelada,
a água em estado líquido e a água em forma de vapor. Gelo, líquido e vapor. A mesma água, 3 formas diferentes. Assim também é o nosso Deus. E além do mais, é um mistério que nós nunca entenderemos plenamente, mas com certeza hoje você já entendeu um pouquinho mais. Eu quero orar por ti ainda. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu és maior do que tudo que nós podemos entender. No entanto, mesmo assim, nós podemos confiar que Tu estás conosco. Tu nos amas a tal ponto de Te manifestar para nós de 3 maneiras diferentes. Nos amas tanto ao ponto de nos criar este mundo, a natureza e manter tudo o que existe. Nos amas tanto ao ponto de entrares na nossa realidade e para isso viestes como Teu Filho Jesus Cristo. Nos amas tanto ao ponto de estar conosco ainda hoje, colocando a fé em nosso coração, nos mantendo aquecidos em comunhão, mesmo em meio a uma pandemia. Quem faz isso? Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por essa obra maravilhosa do Teu amor para conosco. Faça com que crer nisso e tanto mais tendo entendido isso hoje, nós creiamos cada vez mais em Ti, estejamos mais firmados na Tua palavra. Por isso, ó Deus, ampara aquelas pessoas que estão sofrendo, ampara aquelas pessoas que perderam seu emprego, dá novas possibilidades, nova chance, ampara aquelas pessoas que estão sofrendo por questões de doença ou tantas outras questões. Faz, ó Deus, com que todos nós possamos perceber a Tua presença conosco, através hoje do Teu Santo Espírito. Assim nós cremos, pedimos, oramos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Quero desejar que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde, esteja contigo especialmente nesse momento difícil que nós passamos, e em cada momento da sua vida, em cada necessidade. Que o Senhor sobre ti levante a sua face, tenha misericórdia e te dê a sua santa e maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus, nós nos encontramos aqui novamente domingo que vem. Grande abraço, até lá.